Imagine só, um produto criado para tratar acne, mas que surpreendeu todos os médicos assim que eles começaram a perceber que os seus pacientes estavam tratando as espinhas do rosto, mas que ao mesmo tempo eles estavam apresentando uma aparência mais jovem. Como pode isso acontecer? E é justamente sobre este produtinho aqui que nós vamos falar, que também é um medicamento, não podemos esquecer disso, o Vitacid. O Vitacid, este tubo aqui, ó, ele é responsável por um dos melhores resultados em casos de acne, clareamento de manchas, rejuvenescimento da pele, mas também ele pode causar muitos efeitos colaterais se você utilizá-lo ele de forma incorreta, principalmente se você utilizá-lo de forma incorreta, porque esses efeitos colaterais também podem aparecer mesmo você aplicando e utilizando o seu dia a dia da forma correta. Só que é necessário ter muita precaução com esse medicamento, porque é importante que ele seja utilizado somente com prescrição médica, porque o médico vai avaliar se você tem indicação para utilizar esse produto e se o tipo da sua pele, se a situação do problema que você está apresentando na pele, esse aqui é o melhor indicado, porque existem outros produtos disponíveis que também podem melhorar, que podem clarear manchas e também deixar a pele com um aspecto mais jovem. Como eu falei, o Vitacid, ele é considerado sim um medicamento, então ele não pode ser utilizado de forma indiscriminada. Tem que tomar muito cuidado ao utilizá-lo. E por que que ele melhora a pele em casos de acne, de espinhas, de cravos, de manchas que estão presentes na pele e de linhas finas, rugas, né? Porque ele atua acelerando a renovação das células, ou seja, ele tira as células mortas e ajuda elas a se renovarem. Aí vai nascendo novas células que vai deixando a pele mais lisinha, uma pele com mais uniformidade, mais clara, menos espinhas, menos cravos, com linhas finas menos visíveis. Então, ele atua em várias coisas importantes para melhorar o aspecto e a aparência da pele. Eu estou utilizando o Vitacid tem aproximadamente mais de 30 dias. É algo que eu aprendi, eu gostaria que você soubesse também, é que nas farmácias, né, existem o Vitacid por diversas concentrações. Esse aqui que eu estou usando, ele é de 0,25 miligramas e ele é em gel. Por que eu tô falando isso? Como existem diferentes concentrações, isso é importante saber para você não chegar comprando e pegar o primeiro que o farmacêutico, o atendente de balcão te oferecer. Porque, como ele é um medicamento muito forte e de uma certa forma agressiva para a pele, se você começar a utilizar pela maior concentração, que é a de 1%, você não vai suportar ele na sua pele, porque ele vai causar muita irritação. Esse mesmo aqui, de 0,25, que é a menor dose, eu já senti minha pele muito irritada nos primeiros dias e as primeiras semanas. Para eu fazer minha pele se adaptar, foi um pouquinho difícil. Eu tive que cuidar muito bem da barreira da minha pele com bons hidratantes. Então, esse aqui é em gel, mas também, além de outras concentrações, também tem o Vitacid, ele é em creme. O em gel, ele acaba deixando a pele um pouco mais ressecada, porque ele tem presença de álcool, o que acaba deixando a pele, por si só, mais ressecada mesmo. Então, o que eu te indico fazer, faça como eu fiz. Começa pela menor concentração, que é de 0,25. Se sua pele se adaptar bem, você vai aumentando para 0,5 e até 1%. Mas com muito cuidado e de preferência com um acompanhamento médico, porque você vai sentir muitos efeitos colaterais. Às vezes nem tanto, mas às vezes pode ser que apareça e você vai desistir no meio do caminho de utilizar esse produto aqui poderosíssimo. E lembrando que ele é um medicamento, então é necessário sim que você tenha um acompanhamento médico. Se você olhar lá na bula, consta que é necessário uma prescrição médica para adquirir esse produto. Não significa isso que é necessário ter a retenção da receita, mas é necessário a prescrição médica. Porque o médico vai acompanhar você durante o tratamento, ver se há necessidade de dar continuidade ao tratamento ou muitas vezes até suspender o tratamento. Então, isso
é muito importante você levar em consideração. Como eu falei, essa concentração que eu estou utilizando é de 0,25 e é em gel. Antes de aplicar o Vitacid, eu hidrato muito bem a minha pele com um hidratante de preferência que seja reparador da pele, bem cremoso mesmo, por toda a minha pele. E depois eu venho com o Vitacid em uma quantidade bem pequena, um tamanhozinho de uma ervilha, bem pequena mesmo. Não tem necessidade de você aplicar muito produto, porque ele é porque essa quantidade de uma ervilha já é suficiente para o rosto todo. Se você aplicar uma quantidade superior, que é a recomendada, o seu rosto vai arder demais, vai ficar vermelho, vai descamar demais, você não vai aguentar e logo em seguida a aplicação você vai querer retirar da sua pele. E mesmo retirando, a sua pele vai ficar muito irritada e inflamada. Então, não aplique mais que o recomendado. Na bula do Vitacid consta que para quem está tratando para acne, o resultado vem em torno de 2 a 3 semanas. Agora, para quem está tratando para melhorar o aspecto da pele em questão de clareamento de manchas ou de melhoramento de fotoenvelhecimento, né, que são a diminuição de rugas, linhas de expressões que tem no rosto, o resultado é em torno de 4 a 5 semanas, sabendo que para receber o resultado final tem que aguardar 24 semanas. Então tem que ter uma paciência ali no processo, porque a aplicação de quantidade de produto não significa qualidade. O segredo é a constância. Então, nos primeiros dias, utilize um dia sim e um dia não. Não recomendo você utilizar todos os dias enquanto sua pele não se adaptar. Eu estou fazendo dessa forma. Uso um dia sim e um dia não, hidratando sempre antes de aplicar e depois de aplicar. Aí no dia seguinte, lava bem o rosto para retirar o produto da pele com um sabonete mais suave, que não agride muito a sua pele. E aí você vem com um bom hidratante para proteger a sua pele, que ela vai ficar ressecada, vai descamar um pouquinho. E aí você vem depois com protetor solar, porque sua pele vai estar bem sensível. Então vem com protetor solar, que aí durante o dia sua pele vai estar protegida dos raios solares, evitando assim a piora da irritação, o aparecimento de vermelhidão na sua pele e evitar que você também tenha aparecimento de manchas, tá? Apesar da Vitacid ser um excelente produto para o cuidado com a pele, não é todo mundo que pode utilizar, infelizmente. Mulheres grávidas não podem utilizar esse produto porque, como ele é um medicamento e ele tem tretinoína, eu até esqueci de falar isso, em sua concentração ele tem tretinoína, então é um medicamento que pode atrapalhar o desenvolvimento do feto. Pode também aplicar sobre a pele lesionada, se tá com arranhões, se tá com queimadura solar, se tá com algum tipo de irritação na pele, não aplique no seu rosto de forma alguma. Também se você tem problema com rosácea e é um pouco mais grave, é contraindicado você utilizar a Vitacid porque pode piorar esse quadro da sua pele. Tem algumas precauções importantes também antes de aplicar isso aqui no rosto, porque não pode aplicar aqui em volta do nariz, em volta da boca, em volta dos olhos, porque são áreas muito sensíveis, então você não vai suportar aplicar ele. Então evite essas regiões do rosto, proteja bem com o hidratante, bem cremoso, bem oleoso, para que não seja atingido por esse produto, tá? Ele é muito bom, mas também tem que ter muito cuidado com ele, tá? Aí você me pergunta quais os efeitos colaterais que eu posso vir a ter depois de começar a utilizar a Vitacid. Olha, uma coisa que eu posso falar pra você, nem todo mundo vai apresentar esses efeitos colaterais. É uma pequena porcentagem das pessoas que podem apresentar. E não serão todas essas coisas, pode ser uma, duas, três ou quatro coisas dessa lista. Por exemplo, no início do tratamento, a pele ela vai sentir um leve ardor. Eu senti um leve ardor nos primeiros dias, até minha pele se adaptar. Minha pele ficou um pouco avermelhada nos primeiros dias. Ficou também muito ressecada no dia seguinte, ou por exemplo, 3 dias depois que eu comecei a usar, como eu tava intercalando, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Então, nessa primeira semana, eu observei que minha pele tava muito ressecada, descamando, e eu não tava utilizando o método sanduíche, que é o preferencial. Você aplica o hidratante, aplica o produto, o medicamento, e depois aplica o hidratante novamente. Assim, sua pele vai ficar muito bem protegida. No início eu tava só aplicando antes e depois vinha com Vitacid. E aí eu percebi que minha pele não tava aguentando mais, tanto que eu tive que parar alguns dias de utilizar.
Depois que eu tava fazendo dessa forma, né, que é o método sanduíche, hidratante no início e depois de aplicar o medicamento, eu percebi que minha pele foi se adaptando ao Vitacid e aí minha pele foi descamando cada vez menos eu fui sentindo um ardor, tanto que hoje eu não sinto ardor nenhum. O único efeito colateral mesmo é a pele ressecada, só que nisso a gente consegue dar jeito, hidratando muito bem, tá? E a outra coisa interessante é escolher bem o sabonete facial, porque no dia seguinte da aplicação do produto, porque é sempre ideal utilizar à noite, então você vai enxaguar no dia seguinte de manhã. O ideal é escolher um sabonete que não tenha ácido salicílico, porque se ele tiver, sua pele vai ficar mais ressecada ainda, você vai irritar mais a sua pele. Então escolha um sabonete bem gentil, bem tranquilinho ali, que não tira tanto a oleosidade da sua pele, porque sua pele já vai diminuir a oleosidade por conta desse produtinho aqui. Então esse é outro cuidado que eu recomendo você ter, que no início eu não estava tendo, por isso o aparecimento de tantos efeitos colaterais. Nem não tanto, diria, né? Alguns. Agora eu vou te falar uma coisa que talvez você não goste muito. Nem todo mundo vai se adaptar bem ao Vitacid. Algumas pessoas vão receber bem, a pele vai receber bem. Mesmo que tiverem com todos os cuidados necessários, hidratar muito bem, utilizar um sabonete mais gentil, a pele ainda ela não vai se adaptar. E a única forma de você resolver esse problema é suspender o uso do medicamento. Vai ter que parar de utilizar. Mas, por um lado, você pode optar outros produtos que vão clarear suas manchas, que vão te ajudar a diminuir a acne, os cravos da sua pele, que vão também trazer um resultado de rejuvenescimento, se esse for o seu intuito, seu objetivo, que é, por exemplo, o uso do retinol, ou do retinal, ou do ácido glicólico. Ó, eu vou demonstrar um pouco como tá a minha pele. Eu não estou de maquiagem. Tem algumas manchinhas aqui, tem outras aqui também. Esse aqui foi de uma espinha recente que eu tive, mas como eu já tô utilizando o Vitacid por volta de mais de 30 dias, não sei os dias exatos, mas tem mais de 30 dias. Por exemplo, essa espinha aqui, para ajudar a secar ela, eu apliquei esse medicamento aqui para secar ela. Claro que ela não estava lesionada nem aberta, porque se caso ela tivesse aberta, de maneira alguma poderia utilizar o Vitacid nela. Ela estava fechadinha, só estava com a espinha mesmo, aquele amarelinho. Então eu coloquei para secar, apliquei o Vitacid aqui e apliquei o acnezinho nessa daqui. Por incrível que pareça, as duas secaram juntas. Assim, não tem como eu dizer qual dos dois secou primeiro a minha espinha. As duas secaram exatamente juntas. Aqui na minha testa eu tenho linhas de expressão, né? Tá vendo? Eu tenho linhas. Essas são linhas mais fundas, que assim, só com a Vitacid não vai resolver todo o problema. Claro que ela vai ajudar a diminuir essas linhas fundas, e tem diminuído bastante, porque ela era mais funda ainda. Isso aqui vai resolver com algum tratamento a laser ou botox, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, linhas que eu tava tendo aqui, ó, do bigode chinês, ela tem melhorado bastante. Aqui eu passo com muito cuidado para não chegar perto do olho, né, quando eu sorrio. Aí aparecem umas rugazinhas aqui. Aí eu coloco bem longe do olho para ver se melhora. E nas regiões que eu tenho cravos, né, aqui, poros, outras regiões do rosto que eu quero uniformizar a cor da pele com o restante do rosto, ele tem me ajudado bastante, demais, demais, demais. E assim, eu vou continuar o uso da Vitacid por bastante tempo, e aí eu volto aqui novamente para mostrar para vocês o resultado, porque é um processo. Leva um tempo, não é imediato, é um processo. Então, cada vez que a gente vai persistindo no uso desse medicamento, o resultado vai vindo cada vez melhor. Basta a gente ter paciência e confiar no processo. Agora, conta pra mim, você já utilizou o Vitacid ou tá com vontade de começar a utilizar? Conte aqui pra mim nos comentários a experiência que você teve e a expectativa que você tá tendo em começar a utilizar, tá bom? Um abraço e até mais!